Olá, boa tarde, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 8, não, aula 7. Hoje temos atrás de mim North e Weingast, e o livro deles está meio fora, está meio cortado, mas essa aqui é a ideia. E eu vou falar um pouco também sobre Constitutions and Commitment, desses dois, que foi um paper bem antigo deles, mas é um paper seminal nessa área de instituições como a causa fundamental da riqueza econômica. Antes disso, vamos acertar sobre a próxima aula. Eu estava vendo aqui, a próxima aula, então, deixa eu admitir. Pessoal, deixa eu esperar entrar aqui. Tá. Então, a próxima aula vai ser Acemoglu e Robinson, né? Nessa sequência de instituições. O certo seria ter muitas mais aulas para isso, mas instituições vai continuar aparecendo nos outros temas. Persistência, na verdade, é tudo sobre instituições e outras coisas. Cultura, vai ter instituições de cultura. Então, aqui a gente só está tendo um prenúncio de instituições. Então, a próxima aula é sobre Acemoglu e Robinson. Vamos dar uma olhada ali no... Deixa eu botar aqui. Aí eu reparei que no programa, o que eu fiz, eu tinha posto no programa... deixa eu abrir isso aqui. Eu tinha posto 3 Acemoglus e Robinsons, aí eu botei assim, e outros, e dei uma indicação. Dá uma olhada lá na homepage do Acemoglu, que tem uma lista. E a ideia, o que eu estava pensando, como são Ecktimers, a ideia é que seria umas 5 ou 6 apresentações. E daria para encaixar, que seria como uma sessão de uma conferência, que geralmente é isso, uns 4 ou 5 trabalhos, todos meio restritos no tempo. Mas aí, como eu botei só 3 aqui, só 3 pessoas escolheram Acemoglu e Robinson. Então, a gente tem... cadê aqui? Lucas Santos Silva apresentando The Rise of Europe, que é excelente esse trabalho. Income and Democracy, Cláudia Irado. E Economic versus Politics, Fábio Fujita. Então, tem essas 3 pessoas, tem os debatedores, mas aí eu botei mais 2 agora há pouco, que a gente pode ter até mais 3. Se alguém quiser, eu sei que está um pouquinho em cima da hora, porque isso já é quinta-feira que vem, mas se alguém quiser, esse aqui é um trabalho muito legal, um experimento natural onde Napoleão começa a conquistar a Europa, só que ele só vai para alguns lugares e não outros, e aí ele põe as instituições napoleônicas, né? Código Civil napoleônico, essas coisas, e aí é um experimento natural, meio um randomized control trial da história, e ver que dá. Então, esse é um trabalho, se alguém quiser fazer isso. E se não aparecer debatedores a tempo, a gente abre, faz um debate, eu debato, outras pessoas debatem, então dá tempo de fazer isso. E eu botei aqui um outro que eu escolhi, The Rise and Decline of General Laws of Capitalism. Esse é eu até mostrei isso para vocês, eu já vou ver que tem gente que levantou a mão. É uma crítica a Piketty. Estão querendo fazer uma crítica ao Piketty, que o Piketty vem com tá aqui R é maior do que G, e aí isso é uma regra universal, vale para sempre. E eles estão criticando esse tipo de negócio. Eu vou mostrar a homepage do Acemoglu, mas deixa eu ver, tinha gente levantando a mão. Quem quer falar? Cláudia? Oi, professor. Eu só fiquei em dúvida porque o artigo que eu peguei, né, que é o Income and Democracy, ele é um artigo, assim, bem grandão. E eu estou, assim, com medo de não dar conta de apresentar, porque eu acho que é muita coisa. Aí, assim, só para tirar umas dúvidas, com relação ao egg timer, é melhor eu me concentrar na parte em que eu pego
as ideias gerais de conclusão do que ele chegou ali, né? Porque, assim, tem uma grande parte do artigo onde ele demonstra todos os modelos que ele foi aplicando, e é muito modelo, assim, né? São 3 ou 4 modelos, e cada um deles tem muitos detalhes. Aí, se eu for apresentar, tipo, todas as equações, né, de cada um deles, eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso em tão pouco tempo. Você não vai dar conta de fazer isso todo o tempo. E acho que esse é o ponto. Em parte, esse exercício é isso mesmo, é esse dilema que você está sentindo, não dá para fazer. E mesmo se fosse um trabalho que você mesmo escreveu e não fosse tão grande quanto esse é o dilema que existe hoje em dia na academia. Então, esse é um dilema que eu me encontro o tempo todo. Não dá para fazer tudo, você vai ter que saber selecionar. Você vai ter que saber selecionar uma motivação. Talvez nem precisa nem mostrar modelos, mas qual que é a ideia geral? Em 7 minutos é isso que dá para fazer, uma ideia geral, mostrar a conclusão. Mas o jeito que eu coloquei isso na primeira aula, qual que deve ser o critério? Então, a gente já estabeleceu que o critério não pode ser comprehensiveness, né? De cobrir tudo. Você não vai conseguir cobrir tudo, nem se você falar bem rápido. Então, qual que vai ser o outro? Vamos mostrar os dados, pode ser um critério. Vamos mostrar Você vai ver que a Asimov e Robinson, uma coisa que eles fazem, eles sempre pegam assim um sociólogo esquecido por economistas, um antropólogo da década de 30 que nenhum economista conhece, um cientista político. Nesse caso, acho que é Modernization Theory, né? Que eles pegam. Então, e eles meio que pegam a teoria dele e testam a economia. Então, você vai ter que meio que motivar e mostrar os resultados. Quer saber qual é o critério que eu acho que você deve usar? Não é nem comprehensiveness, nem mostrar necessariamente o modelo, nem os dados, nem nada. É ser interessante. Sua apresentação tem que agarrar as pessoas que provavelmente não leram o trabalho de tão interessante. Você tem que fazer ser interessante. Fazer ser interessante. É isso que dá para fazer em 7 minutos. Realmente chamar a atenção das pessoas em 7 minutos e dizer, o problema é esse é um problema interessante, que a gente quer saber o resultado para isso. Geralmente, aqui está o que a literatura respondeu e aqui está o que eles fizeram e eles vão mostrar que a literatura está certa ou errada. Ou não. Nesse caso, se eu me lembro correto, a sacada toda são os efeitos fixos, né, que eles usam. Então, você vai ter que achar um jeito de explicar isso. Mas o desafio é esse mesmo. Não dá para cobrir tudo. Tá bom, então. Obrigada, professor. E eu sei que eu falho nesse desafio sempre. Eu falo assim, tem uma aula para apresentar esse trabalho, então esse detalhe aqui não dá para entrar. Mas esse detalhe é tão legal, eu vou ver se eu consigo enfiar ele em algum lugar aqui e acabo me dando mal. Hoje mesmo eu vou ter que pular um monte de coisa, porque é assim que é. Tinha mais alguém, Fernando, tinha levantado a mão? Sim, obrigado, professor. Na verdade, só para me voluntariar para qualquer um dos outros 2 papers indicados, seja o From Ancient Regime to Capitalism, ou mesmo o segundo, The Rise and Decline of General Laws. Eu tenho uma leve preferência pelo segundo, mas qualquer um dos dois... Então põe o nome ali, vai na... não sei como... Eu vou fechar aqui aí já. E se alguém mais quiser, deixa eu só mostrar, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Isso aqui é divertido de olhar só de qualquer jeito. Então, os papers do Asimov, então você vai descendo assim, 2020, né? Que é tudo 2020, ele não pôs os 2021, você vai descendo aqui. Só que tem que tomar cuidado, ele tem várias linhas, ele tem uma linha sobre mecanização do trabalho, tem uma linha sobre redes, então, uma linha macro, pega uma linha instituições, esse é o negócio. Mas tem muita coisa aqui. Inclusive, tem uma resposta, viu, Cláudia? Só para tornar o seu trabalho mais difícil, tem aqui uma resposta, anos atrás, a críticas que fizeram a esse trabalho que você está apresentando. Você não precisa apresentar isso nem nada, mas é que o negócio continua. Então, se alguém mais quiser, aí faz o seguinte, põe o nome lá, e se alguém quiser debater também, dá uma olhada, debater. E só para lembrar, as regras vão ser essas. Eu vou bem no começo da aula mostrar aquele modelo, aquele arcabouçozinho que eles têm com umas setas, que é o modelo que está por trás de tudo isso.
Então, apresenta aquilo nos 10, 15 minutos, aí vem os egg timers, e é isso, a pessoa tem 7 minutos para apresentar, o debatedor uns 2, 3 minutos, mais algumas perguntas, e a gente já passa para o outro. É tipo linha de produção mesmo, que é assim que é uma conferência, exatamente o fio de uma conferência. Tá, Cláudia, acho que você pode abaixar a mão aí. Tá bom, obrigada, professor. Tinha mais alguém? Então, tá bom. Então, só dando continuidade aqui no Professor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Chega, pode falar. Porque você tinha dito que ia pensar sobre ter 2 comentadores nos egg timers. Você falou que ia fazer, né? Você ia comentar nessa aula se podia ter 2 ou ia ser um mesmo. Eu queria saber qual que é o veredito. Mas a gente tem um caso desses? Tem um caso que tem 2? Ou você está querendo fazer ser um segundo? Não, é porque a Cláudia tinha comentado que o paper que ela ia apresentar tinha isso, e aí você falou tem que ia razão. pensar sobre o assunto. Tá. Não, vamos deixar os 2. Se só tem esse caso, vamos deixar os 2 até bom. Mas eu poderia fazer um comentário em um paper que já tem um comentador? Sim, a gente vai abrir são as 3 fases, né? Tem se quiser oficialmente colocar como debatedor, põe lá, pode ser um segundo, pode pôr. Se não, espere e se achar que for o caso, na hora a gente vai abrir para questions and answers e enfia isso lá. Tá bom, obrigado. Deixa eu fazer mais 4 pessoas. Não, tá. Mais 4 pessoas aqui se apresentando, que a gente está fazendo isso. Eu vou ver se tem algumas pessoas que eu chamei antes e não estavam. O Cícero Rodrigues Melo Filho, está aí? Então, Daisy Maria, está aí. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daisy. Eu sou da turma do doutorado de 2019. Eu estou fazendo essa matéria como ouvinte e eu vou trabalhar com desigualdade e mudanças climáticas na minha tese. Meu orientador é o professor Bernardo. É isso, professor, que era para falar? Ou qualquer outra coisa interessante. Mas isso é interessante. Tá, deixa eu marcar aqui. Fábio Freitas Pereira. Fábio, tá aí? Então, Felipe Ribeiro Pires. Então, tá, Fernando Honorato. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, professor. Eu sou Fernando Honorato, sou doutorando pelo Departamento de Direito, pela Faculdade de Direito, em Direito, Estado e Constituição, onde eu também fiz o meu mestrado, pela Universidade de Brasília. Eu pesquiso História do Direito e, no doutorado, eu estou pesquisando as leis econômicas editadas no interregno entre 64 e 74 e os reflexos dessas leis econômicas, tanto do ponto de vista daqueles que ganharam, especialmente a indústria automobilística, quanto daqueles que perderam, né, e especialmente a violação de direitos dos trabalhadores. Obrigado. Gustavo Libório Rocha Lima. João Isídio Freitas Martins. João Pedro da Costa Manso Mussi. Oi. Opa. Oi. Oi, professor, tá bom? Meu nome é João, estou no segundo ano do mestrado, entrei em 2020. É o meu terceiro período, então. Eu tenho mais interesse por microeconomia. No departamento, eu fiz graduação também aqui no UNB. E eu ainda estou à procura da área que eu quero para minha dissertação, ainda estou vendo, porque eu ainda não consegui
decidir o que eu realmente proponho ficar um ano estudando sem fim. E eu sei que vai ser mais na área de micro, mas eu tenho bastante interesse também por instituições que você está falando. Eu já vi algumas coisas do Acemoglu, alguns papers dele, e acho que é isso. Você toca guitarra? Da época da adolescência. E você tem alguma coisa a ver com Pedro Mussi? Não sei quem é Pedro Mussi, não. Trabalhou na CEPAL? Carlos. Carlos Mussi, desculpe. Carlos Mussi. É meu pai. Desculpe. Ele é o diretor da CEPAL aqui no Brasil. Sim. Ele e minha mãe foram alunos do seu pai. Tá bom, desculpe. Eu não... Então, vamos lá. Então, vou parar aqui. Daí a gente continua. Alguns estão faltando. Deixa eu compartilhar. Então, como eu falei, eu quero começar com isso. Esse aqui sempre foi um trabalho que eu incluí em economia brasileira, porque ele é importante, como eu vou mostrar para vocês. Mas como eu vou botando coisas novas, quando eu reformulo as coisas, acaba tirando algumas coisas, mas esse aqui eu achei que não seria bom se ele não fosse mencionado. Então, ele não é o paper principal, vocês não devem ter lido, pelo menos especificamente para essa aula, mas eu vou botar assim, só um resumo básico dele, e por coincidência vão ver, eu quero fazer um ponto sobre ele no final. Então, são esses dois que estão atrás de mim, o Douglas North e o Barry Weingast. Barry Weingast é um cientista político de Stanford, que eu acho muito bom. Ele é coautor do livro também, mas a gente vai ler um outro paper dele na área de ciência política, é um cara que muitas ideias. Essencialmente, por que eu digo que esse é um trabalho importante nesse argumento de que a variável instrumental, a variável chave para explicar a nossa pergunta, que é a variabilidade de crescimento entre países, são instituições. Então, esse é o trabalho que, historicamente, ele é o quê? Lá de 1989, alguma coisa assim, devia estar escrito aí. Então, ele é cedo nesse argumento, e ele foi publicado antes do livro do Douglas North. E aqui, só para mostrar que ele é importante, aqui vai no Google Scholar do Weingast, e ele é o principal. O Weingast é um cara, assim, em ciência política, eu acho essa ciência política moderna, rational choice, political science, é um cara que tem muitas coisas, tem muitas citações, e é o principal dele. Está incrível, inclusive acima do livro dele. Se bem que esse aqui teve vários anos, eventualmente o livro deve passar isso aqui. Livros tendem a ser mais citados do que papers, por alguma razão, mas mostra que é bastante importante. E uma coisa que eu quero realçar no final disso, a coisa até apareceu em alguns comentários que algumas pessoas fizeram, e aparece muito com a Acemoglu e Robinson também. Aqui você vai ver que tem um argumento bem bonito, bem amarradinho, um argumento histórico, de um exemplo, de uma resposta para aquela pergunta. A pergunta é essencialmente isso, né? Por que na Inglaterra, por que lá, e por que naquele momento do tempo foi ali que começou, por que teve a Revolução Industrial. Então, eles vão dizer, a resposta está 100 anos antes, na Revolução Gloriosa, onde houve uma mudança institucional que pavimentou o caminho para surgimento de mercados de capitais, inovação e todas as outras pré-condições que seriam necessárias para uma revolução industrial. Agora, a resposta é tão bonitinha, o argumento é tão bonitinho que necessariamente vai levar muitas críticas, né? Especialmente historiadores, eles ficam muito chateados com economistas, quando economistas contam essas histórias amarradinhas, porque para um historiador a história é suja, é messy, tem os argumentos não todos vão na mesma direção, tem assim, e aí os economistas dão um jeito de meio que contar uma história tão bonitinha que daí tem que... Eu vou mostrar algumas críticas e, por coincidência, hoje de manhã eu vou tomar café, de olhar o Twitter, só vai aparecer uma série de comentários sobre isso aí. Eu vou mostrar aqui depois. Então,
Deixa eu pular um monte de coisa aqui. O argumento básico está aqui. Eu vou bem resumir, eu quero fazer isso rápido. Você tem a Inglaterra lá, na Europa Ocidental tem uma monarquia absolutista, como as outras todas são, o que quer dizer que os reis têm muito poder e poucos freios e contrapesos. Só um parênteses, no paper novo do Asimov e Robinson, que eles lançaram umas 2 semanas atrás, eu estou vendo, onde o argumento é que é o que falta, que é cultura, né? Agora estão inserindo cultura. O Asimov e Robinson vão argumentar que... bom, eu não vou entrar nisso, que tem um papel de cultura, que essa cultura, esse era um atributo de cultura que dominava essa ideia do direito divino dos deuses. Direito divino dos reis. Existia esse atributo em várias culturas, inclusive na Inglaterra, em que era natural que reis tivessem todo esse poder. E todo mundo concordava com isso, ou aceitava isso, de certa forma. Não tinha pessoas o tempo todo questionando aquilo ali. Embora na Inglaterra já tivesse toda uma história de Magna Carta, que é um questionamento a isso, mas isso estava na cultura. Mas aqui a história não é com cultura. Então, você tem os reis, muda aqui a dinastia em algum momento por causa de filhos herdeiros, não ter filhos herdeiros, essas coisas. E a história que eles contam, eu vou dar alguns elementos desses, mas é de abuso de poder da monarquia. A monarquia pega empréstimos forçados, não respeita contratos, não respeita direitos das pessoas, dos cidadãos, vende monopólios, se apropria da propriedade de órfãos quando morrem os pais, o Estado se apropriava, um monte de coisa assim, quebrando todo tipo de direito de propriedade que a gente acha hoje em dia normal. Então, isso acontecia, isso gerava déficits crônicos, porque nessa situação, aí que está o negócio, ninguém gera riqueza. Ninguém vai gerar riqueza. Por que eu vou me esforçar? Inovação, investimento, trabalho duro, trocas, especialização. Se eu tiver sucesso e conseguir gerar riqueza, eu tenho uma grande chance dessa riqueza ser apropriada pelo Estado. Então, é uma receita para a pobreza. E boa parte daquela questão de não haver crescimento econômico quase que em lugar nenhum era isso, porque esse era o ambiente que prevalecia. As pessoas estão seguindo incentivos. A situação vai ficar tão ruim que em um momento vai ter uma guerra civil, vão depor o rei, vai ficar sem rei durante um tempo. Aí você pensa, então melhorou, agora sem rei melhorou. Aí, segundo os autores, não, aí piorou, de certa forma, porque você precisa de algum nível de centralização. Precisa de algum nível porque se sem o rei você tinha tantas coalizões se refazendo e briga de elites, briga de barões, que piorou ainda. Pior ainda para a geração de riqueza. Essa ideia de que, pelo menos com centralização, se tem algum abuso daquele poder, pelo menos você cria algumas condições para a atividade produtiva. Finalmente, eles chamam de volta o rei, viu que tinha que ter alguma centralização, e o rei começa com mais oportunismo político ainda, e isso leva à Revolução Gloriosa. E a Revolução Gloriosa vai ser depor esse rei e chamar outro rei, chamar um holandês que era casado com uma inglesa, mas especialmente aí que está a Revolução Institucional, vai ser agora botar um parlamento, que já existia o parlamento, só que o parlamento não tinha poderes reais de se opor ao rei. Eles tentavam, tinha tentativa de fazer isso, mas não conseguia. Mas agora sim, agora o parlamento tem as regras, tem os meios de aprovar ou não aprovar impostos e orçamentos do rei. Uma vez que faz isso é um compromisso crível, aí agora as pessoas estão dispostas a emprestar dinheiro para o rei. As pessoas estão dispostas porque eles sabem que existe... Não é que esse rei é melhor do que os outros. Esse rei também quer abusar do poder dele, mas agora tem freios e contrapesos, e com esses freios, e com isso a Inglaterra vai surgir um monte de bancos, vai surgir sistema financeiro, vai surgir inovação,
guildas e outras coisas vão funcionar melhor e, eventualmente, vai levar à Revolução Industrial. Então, essa é a história, um pouquinho estilizada, sem os detalhes que eles contam aqui. Então, é uma instância, um exemplo de uma reforma institucional que gerou freios e contrapesos, uma vez que faz isso. Deixa eu mudar isso tudo. Uma vez que faz isso, cria o ambiente em que a Revolução Industrial possa acontecer. Eu acho legal o tipo de dados que eles usavam nessa época. Um dos papers mais citados que existem na literatura, e o tipo de dados olha a fonte, David Hume. Então, pega do David Hume, aqui as receitas do governo, isso antes da Revolução Gloriosa, as receitas e despesas. Então, reis são isso. Então, a gente tende a ter a ideia de rei de história em quadrinho, que é um cara com coroa e veludo vermelho e está pulando em dinheiro, jogando moedas de ouro. Mas o rei não é isso. O rei é o contrário. O rei é isso aqui. O rei é alguém cheio de despesa, cheio de guerra para lutar, cheio de problemas e com receitas curtas. Quase sempre. Essa é a regra e não a exceção. E por isso que o rei tinha esse ímpeto de se apropriar de qualquer riqueza que ele pudesse, de vender monopólios e criar todo tipo de rendas que ele pudesse vender. Tem uma lista de regras que o rei quebrava. Deixa eu... aqui tem dados assim de... O rei pegou essa quantidade de dinheiro emprestada, esse eram os juros, e mais de 5 anos ainda não tinha pago 20 mil, ou não pagou até tanto. Então, você não queria emprestar para o rei, você sabia que era um mau negócio, você não queria nem que o rei soubesse que você está ganhando dinheiro, que você corria risco. Tinha alguém no comentário mencionou um negócio de foro privilegiado, né? Eu acho, foro privilegiado. Então, tinha um judiciário específico para nobres. Então, era foro privilegiado. O chocante não é que tivesse isso lá. O chocante é que tem isso hoje no Brasil, né? Então, foro privilegiado, então, onde era fechado e ninguém tinha direito ao julgamento. Então, assim, desigualdade, instituições extrativas, acesso limitado, etc. Aí vem a Revolução Gloriosa e muda um monte de coisas. The new institutions serve to limit economic intervention and allow property rights and markets to prevail in large segments of the economy. Agora deslanchou o que o Adam Smith chama a natureza natural das pessoas de produzir, trocar entre si, se especializar. Tá. Então, essa é a história. Deixa eu só mostrar algumas coisas aqui. Esses dados aqui são interessantes. Então, antes da Revolução Gloriosa, os gastos do governo eram muito baixos. E a dívida do governo era baixa. Aí você olha falando isso e diz, poxa, mas que coisa boa, quem me dera o Brasil fosse hoje gastos do governo baixo e dívida baixa. Só que eles eram baixos não por escolha orçamentária, disciplina fiscal. Eles eram baixos porque ninguém gerava riqueza. E ninguém, se gerava, se escondia a riqueza para o Estado não pegar. E aí o Estado não podia gastar porque não tinha acesso a mercados financeiros e não conseguia taxar. Uma vez que vem a Revolução Gloriosa, agora tem freios e contrapesos, agora as pessoas querem emprestar dinheiro para o Estado, é um bom investimento, e o Estado começa a gastar mais, e isso aqui tem uma série de guerras contra a França, e eventualmente a Inglaterra vai ganhar essas. É como se fosse uma guerra com vários capítulos, e os Estados Unidos, a Inglaterra vai ganhar essa guerra eventualmente, porque a França permaneceu absolutista. Embora isso dava ao rei da França o poder de extrair muito, então durante muito tempo a França era um inimigo
formidável, mas eventualmente a longo prazo a caminho de boas instituições para financiar a guerra vai ser um melhor caminho do que mais instituições para financiar a guerra. Tá. Esse aqui é o surgimento, a Revolução Gloriosa está aqui. Aqui é meio para mostrar um pouco o surgimento de mercados financeiros. Aqui é um stock market, né? Revolução Industrial está aqui, está um pouquinho depois daqui, e você vê que é isso que eles estão querendo sugerir. É muito pouco dado aqui para dizer uma coisa dessa, mas essa que é a história. Surgiu um mercado financeiro, e isso foi instrumental na geração da Revolução Industrial. Tá. Aí, aquilo que eu falei, tem um monte de críticas a isso, tem esse do Stavage, uma crítica que eles quase não entram na questão de religião, e religião nessa época, nos Estados Unidos, na Inglaterra, católicos, teve a rainha católica e protestantes era uma coisa muito importante. A Deirdre McCloskey critica essa história, ela diz que essa história está furada porque a Inglaterra já tinha instituições boas 200, 300 anos, boa assim, comparada com outros, mas direitos de propriedade relativamente seguros. Esse é um argumento dela, esse Don Bourgeois que está reafirmando isso aqui. Então, tem esse tipo de crítica. Aqui tem um paper do James Robinson defendendo, em grande medida, North Weingast. Então, você vê, eu não quero entrar aqui e dizer quem falou o quê, mas é só para mostrar que uma coisa que nunca resolve esse tipo de debate, sempre tem o interessante deles é que eles mostram um monte de dados como esse. Assim. Aqui é o número de dias que o parlamento se encontrou. A Revolução Gloriosa está aqui. Então, você vê que antes da Revolução Gloriosa, o parlamento não tinha poderes, então tinha grandes períodos que eles nem se encontravam. Então, aqui de uns vários anos que as pessoas reclamam que deputados em Brasília só estão aqui de terça a quinta, aqui é pior, tem 5 anos seguidos que nenhum parlamentar se encontrou lá na House of Commons. Então, um pouco mostrando sempre essa quebra. Em 1688 tem uma quebra, aquele investimento em infraestrutura. Antes não tem, e depois tem. Mostrando bens públicos sendo gerados, agora que o Estado está restrito, esse tipo de coisa acontece. Bernardo, pode falar. Da sua impressão sobre a confiabilidade desses dados históricos que esses artigos apresentam, porque é engraçado você pegar dados de 1600 e tanto registrados, sei lá, em livros e algumas coisas. Como é que isso é trabalhado na economia, a confiabilidade desses dados de muito, muito tempo, que acaba, de alguma forma, afeta, né, o resultado? Esse paper é um paper lá de 1989, em que não tinha muitos dados. Então, o North já era um historiador bem respeitado, né? Um historiador econômico. Hoje em dia, a grande coisa hoje em dia a gente vai ver isso quando chegar na parte de persistence, em economia, é você desenterrar, tem gente que faz a carreira deles isso, você vai e todo mundo acha que não existem dados de tal evento e você vai e constrói aquela base de dados, ou indo fundo em arquivos, ou descobrindo alguma coisa nova e depois podendo fazer. Então, tem um monte de surpresa. Eu vi um paper outro dia, acho que eu botei no programa sobre a Guerra do Paraguai, e eles fazem isso com muitos dados da Guerra do Paraguai. Então, uma das grandes coisas com essa economia hoje está muito empírico, é fazer isso, essa renovação que teve em história econômica. Outro canal que tem historiadores que fazem isso. Tem, assim, qualquer evento na história tem aquele especialista, o fulaninho lá da Universidade de Warwick, que sabe tudo sobre canais no sul da França. E ele tem os dados e tenta montar. E é isso, é o que se pode fazer. Né? Mas é exatamente isso que gera, eu quero mostrar isso aqui, é isso que gera esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É porque, às vezes, dá a impressão que se a gente for fazer isso assim, para o Brasil, a primeira crítica vai ser que a base de dados não é confiável para muitos anos.
mas tem espaço de fazer. Uma lição que eu aprendi é essa, assim, nunca diga assim, mas não tem dados sobre isso, não dá para fazer que não tem dados. Eu já vi, né? De novo, lembra que eu mencionei o Asimov e Robinson com The Colonial Origins? Eles lá desenterraram dados de mortalidade nas colônias dos primeiros anos da colonização, que parecia uma coisa incrível. Assim, como é que eles foram achar isso? Usaram dados de padres e bispos, mas depois lembra que eu mencionei aquela crítica de que um monte de dado faltando, e aí como é que se interpola? Como é que se lida com dados faltantes? E acaba que hoje a profissão de economistas está ultra vigilante nisso. Antigamente se dizia, você conhece no apêndice, ninguém nunca ia olhar, você achava que você podia, ninguém ia notar que você teve que fazer vários chutes, mas hoje em dia existe, eu vejo o tempo todo escândalozinhos estourando sobre isso. Deixa eu achar aqui. Eu achei nesse aqui. Esse aqui é um cara que faz muitos tweets de história econômica, mas olha o que eu acordei. Esse cara fazendo esse aqui. The Industrial Revolution was not, em letras maiúsculas, caused by institutional reforms. Então, ele está criticando. É engraçado que ele vai criticar Asimov e Robinson, que a ideia original é desses dois atrás de mim. Asimov e Robinson também escrevem sobre isso no livro, mas o Asimov e Robinson meio que seguem Murphy Weingast. Argue that the Glorious Revolution created inclusive institutions that started British industrialization. Aí ele vai adiante para dizer que não. Inclusive, alguém me diga se eu estou errado ou não. Esse cara aqui, Kerdowski, eu acho que tem um trabalho dele que vai ser apresentado. Não sei, alguém que está com o nome nesse trabalho sobre Brasil, inclusive, Brasil colonial. Se não é um com K também, eu geralmente confundo se começa com a mesma letra. Mas aí ele vai lá, ele vai discutir por que ele acha que Glorious Revolution não teve esse impacto. Como eu falei, a McCloskey já faz essa crítica, vários outros já tem, aqueles dois que eu mostrei, o Stavage já tem essa crítica. E ele tem um blog post sobre isso, né? Uncovering the World, New Institutions Created. Ele vai comentar, aí cada um vai dizer uma coisa ou outra. Vão dizer que, na verdade, não foi instituições. A McCloskey acha que, em vez de instituições, foi a dignidade de trabalho, foi uma mudança cultural das ideias. Mais ou menos o Matheus Gonçalves Cintrão fez um comentário sobre isso, dizendo que o que realmente causou foi, segundo ele, usou a palavra ideias do bem maior, de você ter consideração pelo bem maior, que é mais ou menos isso. Então, seriam ideias culturais, que é isso que aconteceu na Inglaterra. Tem gente que acha que é carvão, tem esse cara aqui, o que ele está dizendo aqui, eu pulei por cima, ele acha que foi porque a Inglaterra não tinha fragmentação, então os bens produzidos em um lugar na Inglaterra podiam ser vendidos no outro. Então aumentou o tamanho do mercado e gerou as condições em que a Revolução Industrial pudesse acontecer. Esse discontinuous movement of the British economy, não é isso, não é. É que está aqui. Eu não vou ler aqui agora, mas parte da ideia é essa. Professor, diga. Então ele acha que tem muito mais a ver com a organização econômica, assim, e não com instituições. Seria algo assim? Um sistema Esse cara, sim, vários outros. Tem um historiador famoso, Robert Allen, que acha que é energia. Né? Onde tinha carvão, essa era uma pré-condição essencial, e tendo carvão, o resto iria meio que aparecer naturalmente. Como sempre, essas coisas geralmente é uma mistura de todas essas coisas, mas cada um gosta de ter a sua bala de prata. Esse Nuno Palma é um especialista em Portugal. Acho que a gente tem um paper dele sendo apresentado.
Tá bom, vamos lá. O meu ponto é só esse, é que às vezes eu penso assim com os alunos, você começa a estudar alguma coisa e diz assim, então eu vou para a aula porque eu quero descobrir qual é a resposta. Eu quero primeiro saber a resposta para eu poder botar na prova, então, e daí eu vou sair repetindo essa resposta também por aí. Mas é que não é assim, ciência não é assim, economia não é assim, sempre vai ser meio messy e no final você tem que ver qual que você acredita e estar aberto a novas evidências, claro, sempre, para ajustar essas. Então, depois a gente volta para o North. Vamos lá, eu não vou ter tempo para apresentar em detalhes isso aqui, eu também estou presumindo, várias pessoas fizeram os comentários, teve vários comentários bons. Vai ver só algumas coisas que eu vou querer realçar, e depois vamos botar o North para falar um pouco, que às vezes ele tem um jeitão dele ali muito direto de falar, interessante. Então está aqui, Violence and Social Orders. O título sempre pareceu um pouquinho arrogante, o subtítulo, né? A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Então, basicamente, eu vou explicar toda a história humana que a gente tem nos livros escritos. O livro gerou um livro subsequente, onde tem aplicações. Basicamente, cada capítulo é um país, e o que eles fizeram, eles terceirizaram para várias pessoas e pediram para um grupo fazer Indonésia, outro grupo fazer Quênia, outro grupo... Não tem Brasil, é interessante que não tenha Brasil. Geralmente, o Brasil, por ser um país grande, com vários elementos interessantes, e o Douglass North, eles têm interesse em Brasil, o Weingast tem interesse em Brasil, mas não fizeram. Em todo caso, o livro, porque no livro original, se você ler a parte final, tem o arcabouço em vários capítulos, e a parte final é aplicado à França, Inglaterra, Estados Unidos, talvez, não sei. Tem 3 países, mas todos países desenvolvidos. Então, ficou um pouquinho assim limitado em termos empíricos. Eram estudos de casos, mas eram uma aplicação. Então, aqui eles aplicaram em vários lugares. In the Shadow of Violence. Então, violência que é o segredo. O que a gente quer explicar é justamente essa variabilidade do desempenho econômico, da performance econômica. E eles começam logo com esses fatos estilizados aqui. Aqui é uma coluna de economia, é PIB per capita, e aqui é uma coluna para ser uma proxy de instituições políticas. Então, o Polity 4 é uma base de dados que cientistas políticos mantêm, dando notas, assim, 1, 2, 3, 4, 5, eu acho, para o nível de abertura, democracia, esse tipo de coisa. Então, você vê que todos os países, com exceção de alguns países produtores de petróleo, e casos especiais como Singapura, mas quase sempre produtores de petróleo, todos os países ricos, mais ricos, têm instituições abertas ou instituições inclusivas, ou seja lá como é que se quer. Aqui o termo vai ser Open Access Societies. Mas os ricos, existe, por enquanto, só está vendo uma correlação muito grande com PIB per capita e ser um Open Access Society. É meio estranho, a França está em 33 aqui, mas é que, na verdade, a França está em segundo lugar. Né? Essas coisas que nem maratonas, tem 32 pessoas empatadas em primeiro, e a França deve ter alguma das dimensões dela, deve ter alguma coisa não tão aberta, e ela ficou em 33. Mas confirma a ideia geral. Deixa eu pular isso aqui. Então, o que é para ser explicado é o problema da violência. A violência é inerente à humanidade, ela emerge naturalmente, e quase toda a experiência da humanidade tem sido assim. Onde não é assim, é uma exceção, e é isso que você tem que explicar.
Então, e você não consegue produzir riqueza, gerar riqueza quando tem violência. Por isso aquele gráfico que eu botei lá na primeira aula, que vai, né, desde da Revolução Neolítica, 12 mil anos atrás, e até antes, esse era o cenário. Você tem violência e você não tem geração, você tem a armadilha malthusiana. Ordem social, paz e estabilidade são frágeis e você tem que, para produzir, tem que suprimir violência, e é isso que a gente quer ver como que isso acontece, porque em alguns lugares isso acontece. Então, aqui está Thomas Hobbes, e é isso que ele fala, né, do estado natural. Está faltando um R em bruto aqui. A existência no estado da natureza é solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. Legal isso. A natureza red in tooth and claw. Então, esse seria o estado natural. E aí eles vão colocar assim, tem essas ordens sociais que eles chamam. Então, ordens sociais é uma combinação de instituições, normas, cultura, direito de propriedade. Então, tem diferentes ordens sociais, com muita variabilidade dentro delas, mas eles vão, em particular, separar em duas, que é ordens limitadas e ordens abertas. Então, tem três, tem aqui, sociedades primitivas, mas essa a gente não vai ligar para elas. A gente está mais interessado nas outras duas, que cobrem a maioria das questões que a gente está interessado hoje em dia. E aí a ideia é ver quais são os incentivos que estão por trás de cada uma delas, especialmente o interesse que a gente tem é como é que passa de uma para outra. Como é que você transita, faz a transição crítica, que é um jeito de falar isso, de uma sociedade de acesso limitado para uma sociedade de acesso aberto. Bom, ordens de acesso primitivas são grupos muito pequenos. Eu li um paper há um tempo atrás mostrando que um grupo de caçador-coletadores, assim que eles têm algum sucesso em resolver a armadilha malthusiana, eles crescem, mas passou de 100 pessoas, naturalmente eles se quebram. Então, nunca ficam grandes. Ordens sociais de acesso limitados, quando você fala assim, pois parece... Uma coisa que o North mostra uma ordem de acesso limitado pode crescer muito, pode ficar bastante complexa, pode gerar muita riqueza e muito bem-estar. Então, o Brasil, por exemplo, é uma ordem de acesso limitado, né? Talvez esteja chegando perto do limiar, dependendo com quem você fala, mas existem então, vários níveis e você pode suprimir violência num grau bastante grande e gerar situações onde riqueza pode ser gerada. E sobre acesso aberto, o negócio todo é que daí não tem mais restrições de entrada, qualquer um pode gerar novas organizações. Então, nenhuma dessas duas tem violência. Acesso limitado não tem violência, mas o que a gente tem que explicar, o ônus da gente é por que não tem violência. Que violência é natural, está sempre ali batendo a porta e em qualquer momento pode voltar. Tinha uma hora na pandemia, ano passado, que eu comecei a ficar realmente assustado. Eu fiquei pensando assim, a gente está acostumado a viver em paz, tem violência assim nas ruas no Brasil e tudo, mas ninguém acha que realmente está correndo tanto risco assim. Mas na pandemia eu pensei, precisaria muito pouco para, de repente, para isso tudo ruir, sabe? Se, de repente, passasse assim, um monte de gente não tivesse renda durante 2 meses e aí começasse a ter saques e coisas assim, de um instante para o outro já, sabe, ficou claro para mim, fiquei um pouco assustado de quão rápido você podia voltar atrás dessa supressão da violência. Os Estados Unidos passou por um choque, os Estados Unidos pensa que está mais isento ainda do que isso, mas esse ano mesmo teve aquele evento lá e que muita gente percebeu, não é tão longe assim, não precisa de grandes mudanças, um choque tão grande assim para reverter isso aí. Então, tá. Bom, muitas dessas coisas vocês leram, deixa eu fazer... eu quero fazer uma metáfora aqui para argumentar. Então, para salientar alguns aspectos de um estado natural. Então, vocês sabem o que é isso? Isso é Game of Thrones.
tem o rei, e tem aí a gente vê que tem vários grupos, cada ícone desses é um grupo diferente. É um grupo organizado e cada um deles tem um poder. Então, se você viu o seriado, essa é uma época com muita violência, mas é uma violência contida. E aí que está o negócio. Então, a violência está lá, mas está contida, e o potencial para a violência está grande. Como que eles conseguem fazer isso? Então, e o terceiro fato estilizado, eu tentei botar isso aqui, olha o que está acontecendo aqui. Tem produção acontecendo, tem bens, alguém fez uma carroça aqui, alguém fez os capacetes e tecidos, tem produção acontecendo, tem um certo nível de riqueza acontecendo. Não tem várias fotos, mas tem alguém fazendo velas, tem alguém fazendo escudos, tem alguém fazendo peças artesanais, tem alguém fazendo, sabe, todas essas coisas, e comida. Então, você só consegue chegar nesse nível de crescimento smithiano, né? Isso é tudo especialização. Alguém se especializou em tecidos para fazer cortinas, outro em velas, etc. Então, o crescimento smithiano está acontecendo porque tem, de alguma forma, essa violência que está ali, a espreita, ela já faz parte da história e está nas mentes de todo mundo, na experiência de todo mundo, mas ela está contida, né? Um produtor de mármore aí, fazendo mármore e tecidos, etc. Exagerei um pouco. Bom, aí, então, como é que faz? O jeito de fazer é o seguinte, segundo a teoria deles, todo mundo que tem a capacidade de gerar violência, a gente tem que fazer um acordo com eles. Vamos fazer um acordão, um acordo com todo mundo. Quem que a gente chama à mesa? Aí, se viesse alguém mais igualitário, diz, não, vamos chamar todo mundo, todos os grupos de organizações são chamadas. Não, aqui não. Vamos chamar todo mundo que tem capacidade de violência. E aí a gente vai meio que dividir, a gente vai ter que criar rendas, criar rents para essas pessoas. Então, vocês vão ter direito àquela estrada e cobrar os impostos que vocês quiserem naquela região, vocês vão ter o direito a essa baía onde tem o mar, vocês têm direito àquela região onde tem as salinas, aí vocês vendem o sal, e tem um acordo assim. Aí cada um desses tem uma capacidade de violência, está pensando assim, eu quero matar todo mundo e quero pegar todos esses rents para mim, é isso que eu quero fazer. E eu estou com o dedo coçando aqui para fazer isso, a minha espada está coçando, porque eu tenho um certo poder de violência. Mas aí ele pensa bem e diz assim, poxa, mas o que eles estão oferecendo é bom, se der certo, não vai ter essas disputas e violência toda, eu tenho minha fonte de rents e isso pode ser bom. Então eu vou aceitar e os outros aceitam, se o acordo funcionar, e daí gera essa paz construída. Como o North diz, os rents são a cola que fazem isso funcionar. Cadê o poder de violência? Eu não sei se fizeram de propósito isso, mas você repara que cada um dos grupos, então aqui tem 5 grupos, se você viu o episódio, você entende mais ou menos o que é que está acontecendo, mas não precisa entender. Mas cada um tem um poder, e como isso aqui é uma história fantástica, no sentido de fantasia, os poderes são meio fantásticos. Esse cara aqui, a fonte de poder dele, o que representa a fonte de poder dele, é uma bruxa. Ele tem uma bruxa, ela tem uns certos poderes. Esse aqui tem uma mulher, uma guerreira, ela é muito grande, forte, boa, e boa no sentido de uma boa pessoa. O rei aqui tem... não consigo lembrar qual que é dele. Esse aqui tem um lobo gigante, uma série de lobos, e ela tem os dragões. Então, cada um tem o seu... Tem vários outros barões na história, mas nenhum deles, sabe, nenhum deles precisa ser trazido para o acordo. E a história toda é justamente choques exógenos ou endógenos que, de repente, se um deles começar a fraquejar a fonte de força deles, os outros dizem, pô, vamos refazer o acordo, a gente não precisa mais incluir. E a história de países são assim. E você poderia fazer isso para o Brasil hoje. Poderia fazer... Quem é que é chamado à mesa hoje? O ideal é que cada vez mais gente é chamado. Tem rule of law, você está expandindo o rule of law, porque quando você tem um acordo desses, surge um rule of law.
a gente não vai mais se matar, a gente tem várias coisas que a gente não faz, tem um certo Estado de Direito para elites, assim que eles chamam, Rule of Law for Elites. E as pessoas respeitam, porque é incentive compatible para eles, respeitar aquilo ali, e mais choques podem tirar aquilo ali. Aí, uma coisa que tem na teoria deles é que, como é que você passa de Limited Access Society para Open Access Society? Um dos jeitos é que, muitas vezes, vai expandindo esse Rule of Law. Tem um diagrama que daqui a pouco vai mostrar isso, você vai incluindo mais pessoas. Então, como é que o Brasil hoje, eu não sei, mas você vê, é uma democracia, todo mundo pode votar. Então, você já tem muito mais gente com, pelo menos nessa dimensão, alguma voz. Todo mundo pode abrir negócios, todo mundo pode fundar um partido político, eu acho. Todo mundo pode fundar uma religião, pode fundar um sindicato. Você tem que ver esse tipo de coisa. Então, no Brasil, hoje, já tem bem mais gente sendo incluída. Veja, Coreia do Norte, você vai ver alguma coisa bem mais restrita. O meu filho me fez ver, porque daí, quando eu estou assistindo, ele vai lá assistir, uma coisa que eu nunca assistiria por vontade própria, eu achava, pelo menos, mas agora estou gostando, é The Walking Dead. Já tem várias daria para fazer exatamente isso com Walking Dead. Com zumbis, zumbis é a metáfora lá, essa violência que existe por fora, e aí tem vários grupinhos, e os grupos têm não sei se porque eu li isso que eu fico pensando assim, mas os grupos têm estímulos de cooperarem entre si, eles cooperando, eles aumentam muito a capacidade deles sobreviverem, mas ao mesmo tempo tem essa competição entre os grupos. E a história toda não é tanto sobre os zumbis. Os zumbis eles ficam matando tiro, matando os zumbis o tempo todo, mas a história é muito sobre esses diferentes grupos que daí cooperam, não cooperam, os estímulos de cooperar existem, mas ao mesmo tempo são difíceis de fazerem aquilo acontecer. Então tá. Tem estados naturais frágeis, básicos e maduros. Então tem uma escala que países vão passando de estados naturais. Aqui está aquilo. Isso aqui não está no livro deles, mas é baseado num paper do Wallace, e a gente usa no nosso livro. Pensa assim, esse aqui é um desses grupos, e tem a elite dentro deles, que poucas pessoas estão aqui, e tem várias outras pessoas. Então, de certa forma, tem uma exploração, né? Esses caras, os caras de cima se apropriam de parte do trabalho desses aqui. Então, tem tensões dentro de cada grupo, mas tem tensões com os outros grupos. Então, aqui está um outro grupo, também tem tensões dentro, uma elite pequena. E aí, esse acordão que eu estou chamando, o normal, o estado natural, seria esses aqui guerrearem entre si. E aí, quando você está guerreando, os X estão guerreando contra os Y, eles todos se unem, né? Vamos pegar o nosso inimigo. Essa história a gente vai ver, quando a gente for lá para a evolução, a gente vai ver que isso está intrínseco no nosso DNA. Porque a gente evoluiu durante 90% da existência do nosso DNA, mais do que isso até, nessa condição, pequenos grupos, in-groups, guerreando o tempo todo com grupos, out-groups, com grupos diferentes. Então, a nossa própria psicologia social já é criada assim. Você vê que você desconfia muito de estranhos. E a cultura coletivista desconfia muito de estranhos, não quer fazer negócio, não quer se misturar com estranhos. E a gente tem isso até hoje, mesmo contra a nossa vontade, gente. A gente quer, sabe que tem ganhos econômicos de lidar com estranhos, de contratar estranhos, fazer negócio com estranhos. E a gente tem uma moral que diz que é correto, nós somos todos humanos, mas tem alguma coisa dentro da gente que tem esse medo. E não quer dizer que é correto, não quer dizer que é correto, só porque é evolucionário não quer dizer que é correto, mas a gente tem isso. Então, eles guerreiam um com o outro, mas o acordo é chegar a dizer, vamos suspender as guerras, as três elites se juntam, vamos suspender essa violência, vamos fazer esse acordo, vamos fazer um rule of law for elites, Estado de Direito para as elites,
e vamos respeitar, e vai ser incentive compatible, essa ideia de teoria dos jogos, né? Por que eles vão respeitar? Porque eles veem que é um bom negócio para eles respeitarem enquanto os outros estiverem respeitando. Pode ser frágil, pode ser um equilíbrio frágil, estão sempre atentos para ver se precisam mudar aquilo ali e pular fora do acordo, mas enquanto funcionar, vai ser bom. Com esse, cada um vai ter os seus rents, eles vão dividir os rents lá, criar rents para satisfazer todos os participantes, e ainda resolvem outro problema, porque agora o X que tem uma certa tensão com a sua população, o Y e o Z ajudam a monitorar isso aqui, eles ajudam a manter a legitimidade das regras e ajudam a enforçar essas regras. Então, é um negócio, é um equilíbrio que resolve isso. Ao longo do tempo, aqui está acontecendo aquilo. Como é que acontece isso? O que aconteceu aqui, surgiram outros grupos e a elite aumentou. As pessoas que estão participando do Rule of Law. Agora é o Rule of Law for all, que eles chamam, né? Rule of Law para todos. Aqui não exatamente todos, tem alguns que são deixados de fora, em toda a sociedade, mesmo no Brasil, ainda que é uma democracia bastante avançada, mesmo nos Estados Unidos tem gente de fora, mas já tem muitas pessoas incluídas ali. Como que acontece isso de passar um para o outro? O North Wallace tem uma visão diferente do Asimov e Robinson. O Asimov e Robinson, eles tiveram até um seminário no Banco Mundial para discutir esse ponto, e foram os dois grupos. O Asimov e Robinson dizem assim, essa expansão dos direitos acontece quando surgem instabilidades para uma elite dentro de um país, então vem uma revolução que está para acontecer, aí a elite chega para o pessoal que vai fazer a revolução e diz assim, olha, vocês vão fazer uma revolução, mas não faça não, isso vai ser ruim para todo mundo. A gente concede para vocês alguma coisa. A gente concede votos, ou concede, agora em diante vocês podem ter sindicatos. Então eles vão abrindo, eles vão tirando os limites, vão abrindo um pouco os limites. E segundo, eles têm um paper, Why the West Extended the Franchise? Por que o Ocidente expandiu o voto? E a resposta no paper deles é isso. Não é que foram bonzinhos ou o pensamento democrático. Eles expandiram o voto sempre que eles percebiam que vinha uma crise, vinha uma revolução, vinha algum problema assim, aí eles vão concedendo um pouquinho mais de voz política, um pouquinho mais de participação, o suficiente para acabar com a revolução, dissuadir a revolução, mas sem entregar tudo. Mas como é difícil voltar essas coisas, não é impossível, mas aí isso expandiu o voto, não foi por vontade própria de fazer isso. E o North Wallace e Weinest, eles veem um outro jeito. E os dois jeitos não são mutuamente exclusivos. Para eles, é o seguinte, assim, a elite percebe que tem um negócio que está funcionando muito bem, digamos, as ferrovias ou alguma produção, alguma região, aí eles percebem o seguinte, vamos deixar algumas das pessoas que não fazem parte da elite participar disso, porque daí vai crescer muito e eles trazem algum talento ou alguma capacidade ou vão fazer parte de algum trabalho que é difícil para a gente fazer e vai aumentar o lucro para a gente. Então, a gente vai expandir a elite porque é bom para a gente. E só quando é bom para a gente. Quando a gente realmente tiver que entregar alguma coisa que vai subtrair da gente, a gente não faz. Então, seriam esses dois jeitos aí. Professor, Diga. Sobre o primeiro ponto que você falou, me lembrou aquele, não sei se você assistiu a série do Último Czar no Netflix, conta a história dos últimos czares na Rússia, e um pouco, digamos, essa falta de, o processo foi tensionando a um certo ponto que culminou numa ruptura mesmo, né? Justamente porque essas concessões que você está falando não foram ocorrendo, né? Então o processo foi tensionando, até um ponto que gerou uma ruptura. Me lembrou um pouco essa série, essa discussão. Uhum. Vamos botar o North para falar um pouquinho, que daí a grande questão é, vocês leram daí o paper, daí, então você tem esses natural states, eles vão, não
necessariamente, alguns vão crescendo, se tornam cada vez mais complexos, vão se tornando mais inclusivos, mas ainda são natural states, eles ainda têm limites a quem pode abrir negócios, quem pode fundar partidos, quem tem voz, quem ganha de acessar escolas, quem ganha de acessar os bons empregos. Tudo isso são regras que existem. Quem é que pode ter terra, quem é que paga imposto, que tipo de imposto cada grupo paga. E essas coisas podem ficando diferentes, mas ainda tem limites. Mas como é que você faz a transição de um Limited Access Society para um Open Access Society? E eles não têm... Uma coisa que o North vai falar é exatamente isso, que depende muito do caso, mas eles põem 3 condições. Deixa eu... quero botar aqui aqui a transição, porque eles chamam dos doorstep conditions. Então, a gente imagina assim que o Brasil, hoje em dia é difícil falar isso, que o Brasil, né, hoje está tudo tão confuso, tão diferente, mas pensa o Brasil uns 10 anos atrás, ou, né, nos anos 2000, onde parecia que estava abrindo esse limite, chegou num ponto onde poderia fazer essa transição. Então, é o que chamam do doorstep conditions. Eu interpreto isso como condições soleiras da porta. Você está para cruzar, passar de um quarto para o outro, mas você está lá com o seu pé em cima da soleira da porta e precisa dar esse passo final para atravessar. Então, a primeira coisa você tem que ter um rule of law entre elites. Então, já tem que ter isso. Tem rule of law, ainda tem exclusão e tudo mais, mas tem isso. Tem o estado perpétuo, que é uma coisa meio difícil de explicar, mas essa ideia de que de pessoalidade, que não tem mais pessoalidade. Alguém tem um cargo, então ele só está ocupando um cargo, mas uma vez que ele ocupa, você é um ministro, você é um deputado, um senador, está ocupando um cargo, mas no momento que chegar o período pré-determinado, você vai sair do cargo e as vantagens do cargo e alguns benefícios que fazem parte do cargo não vão com você. E o cargo continua existindo e outra pessoa entra. Então, o Estado é perpétuo e as pessoas, menos que as pessoas mudem. O exemplo que eles dão contrário a isso é um partnership. Quando você tem uma empresa, um escritório de advocacia, que é um partnership. Então, o cara, às vezes, os filhos dele, aí tem um que é um sócio ali. No momento que ele sair, não é mais o mesmo escritório, não é que vai entrar um outro e vai ser tudo igual, só que com uma outra pessoa. Ele sai, ele leva com ele várias coisas, é pessoal o negócio. Então, um pouco isso. Nós temos que reduzir esse negócio de estado perpétuo. E o outro é controle sobre violência. Eu vou botar o North falando, é interessante quando ele fala sobre isso, faz surgir na nossa mente algumas coisas que a gente tem lido no jornal ultimamente. As Forças Armadas brasileiras não se encaixam muito nesse conceito do Estado perpétuo, né? Porque a influência se mantém mesmo depois que eles se aposentam. E mesmo depois que morrem, né? Generais? Não só generais, todo militar aposentado sobe de patente quando se aposenta. A aposentadoria deles é maior do que o salário que era vigente durante a ativa. Bom, mas eu não sei, mas aí, assim, essas são as regras, e cada um que entrar lá vai ter isso. O que eu pensaria que seria, assim, se daí entra e às vezes tem um que é muito forte e fala muito, aí já não, para ele é diferente, ele vai ganhar mais ainda do que os outros militares, seria algo pessoal. Porque eu acho que do jeito que diz assim, tem privilégios, mas os privilégios fazem parte das regras. Enquanto essas regras estão sendo respeitadas, acho que não estão violando aquilo ali. Não sei. Entendi. Faz sentido. Eu vou botar ele... Achei Como é que você concilia essa questão dessa impessoalidade no estado de perpetuidade com o papel das lideranças? Porque aí as lideranças seriam políticas e não do Estado em si. Por exemplo, uma burocracia não deve ter uma pessoa que importa, né? Ela deve se perpetuar ali. Mas aí as lideranças seriam no sentido político de formação de crenças?
porque as lideranças elas importam para formar, né, para direcionar instituições em um certo sentido. E quando a gente chegar na parte de liderança, a gente vai ver um pouco isso. Tem vários casos, como Singapura e Coreia do Sul, foram isso, né? Foram o homem forte, um ditador, inclusive, que chegou lá, e ele que impôs essas mudanças. A gente olha para trás e acha, foram boas mudanças, mas foi mão de ferro do mesmo jeito, e uma liderança. Algumas pessoas em tese seriam instituições ruins no sentido do North, do Wengas. Mas aí, eventualmente, elas deram lugar a algo boas instituições mais perpétuas. Mais inclusivas. Mas, de novo, é como o North, acho que ele vai dizer algo assim, cada caso é um caso, né? E tem detalhes. Deixa eu tentar... Me avisa se... Professor. Chega. Só uma questão é que, assim, no Brasil também a gente está passando por um momento difícil em que as instituições, como um todo, estão, assim, de uma certa forma desacreditadas, né? Assim, você tem aí esse questionamento o tempo todo em relação ao judiciário, né? A atuação do STF. E uma questão que eu vi nesse texto do North foi exatamente que as instituições, né, elas têm um papel ali para não violência, né? E como no Brasil essas instituições já não têm essa credibilidade toda, isso também aumenta, de uma certa forma, o caos social, né? Assim, a violência e tudo mais, né? Inclusive com a questão, por exemplo, no Rio de Janeiro, das organizações, né, das comunidades lá, né, daquela coisa do milicianismo, né, que são organizações paralelas ao poder público que tomam lugar naquela região exatamente por haver uma ausência de instituições fortes, né? Eu acho que está certo, mas eu alerto para uma coisa que eu sempre faço, assim, eu nunca tento julgar muito, em nível acadêmico, assim, conjuntura, as coisas que estão acontecendo hoje, que estão nos jornais hoje. Porque você nunca sabe, tem duas coisas que você não sabe. Uma, você não sabe o que é realmente consequente. Então, se leu no jornal um negócio, assim, o STF, o presidente, militar, não sei o quê, e você não sabe qual daquelas coisas vai ser consequente. Muitas dessas coisas acontecem hoje, não dá em nada, e depois some. O jeito que eu gosto de falar isso você não sabe separar barulho de sinal. O sinal realmente é alguma coisa que está acontecendo e vai ter consequências lá no futuro, e outras pode ser só barulho. Se você vendo hoje, pode parecer estrondoso, mas acaba não sendo. Então, não é que é errado fazer isso. Assim, se você for um jornalista, é isso que você faz. Se você for um comentador da atualidade, esse é o seu papel. Eu, como um acadêmico, eu digo assim, eu não quero tentar interpretar muito o que está acontecendo nesse momento. Eu quero interpretar depois que passar, que daí eu já vou poder distinguir essas coisas, o barulho do sinal. E a segunda coisa é o seguinte, que eu acho muito importante, é que a gente vê, é muito comum você ver assim, alguém faz uma afronta muito grande às instituições, ao STF, ao Estado de Direito, à população, alguma coisa assim, e aí todo mundo, é muito comum daí jornalistas pulam e dizem assim, está vendo, as instituições do Brasil são fracas e não reagiram. E eu disse, alto lá, peraí, vamos deixar agora as instituições responderem. Houve afronta, sim, aqui está, alguém afrontou, alguém tentou uma ruptura, tentou quebrar as regras, quebrar os contratos, mas você não pode dizer disso que as instituições são fracas, deixa as instituições reagir, e às vezes leva tempo. Então, uma das linhas que eu escrevo muito é regulação no Brasil. E essa história é recorrente no Brasil, de dizer, o Brasil tem instituições fracas, governantes, presidente influindo nas agências regulatórias que são para ser independentes. E o Lula tentou isso, a Dilma tentou isso, teve outras tentativas, o FHC teve tentativas de fazer isso. E em todas essas vezes que eu vi, as instituições acabaram prevalecendo. Às vezes, anos depois, o STF reverteu alguma coisa que foi feita, ou teve a imprensa, ou acabou se desistindo no Congresso, alguma coisa. Então, você tem que dar tempo para as instituições. Antes de dizer que as instituições fracassaram, tem que dar tempo.
muitos, vocês não vão concordar comigo. Eu tenho o meu livro, Brazil in Transition, e tem o meu coautor, é o Carlos Pereira, escreve, e o Marcos Mello escreve na Folha de São Paulo, outro no Estado de São Paulo, e a gente tem muito essa visão, já sempre dizendo assim, não, calma, as instituições do Brasil são fortes. São fortes relativos ao quê? São fortes relativos às instituições do Brasil lá na década de 80, lá na década de 90. Elas melhoraram muito a partir de 94 e fortaleceram muito. Muito terreno foi ganho. E as pessoas não gostam, porque as pessoas estão olhando a conjuntura, estão dizendo, não, mas não pode, olha, elas não estão resolvendo esses problemas que eu estou vendo na capa do jornal de hoje. E a nossa posição é essa. E a gente apanha muito com isso, o Carlos Pereira o tempo todo ele faz essas, não, pera, o sistema vai funcionar, deixa do sistema funcionar, as pessoas, você é isentão, essa linha de que as instituições funcionam, mas aí, e a pessoa assim, cita 3 absurdos que estão acontecendo hoje no país. Como é que você pode dizer isso quando A mais B mais C? Mas eu tendo a ver isso ainda. O que não quer dizer que, assim, eu me preocupo muito, eu vejo o que está acontecendo e eu penso, será que agora realmente mudou? E agora houve uma reversão? Eu só digo que eu não sei dizer, eu só vou saber dizer isso depois. Bom, deixa eu botar ele falando aqui, vou deixar algum tempo, eu vi que aqui tem uns pedaços interessantes, me dizem se não der para ouvir. You'll note that in the creative destruction part means that you can get very rich in this world, because if you invent a better method of doing things than your predecessor, you may wipe out the previous way of producing, but you'll have, until the next group catches up with you, you'll have high incomes and make substantial profits. And that process of creative destruction that Joseph Schumpeter characterized beginning in the early 20th century is the key to an open access society. It's what made the world rich. And indeed, so much so that when you look at the contrast between limited access societies and open access societies, there's an enormous difference. Limited access societies, to use the jargon and the numbers of economists, typically have per capita incomes that does not exceed $10,000 per capita. Open access societies have per capita incomes that usually range anywhere from $20,000 to $40,000 per capita. There's a big gap. Limited access societies are based on personal knowledge, personal exchange. Who you know is what counts. Open access societies are based on impersonal knowledge, the development of secure impersonal property rights, treating everybody equally, and indeed providing a framework in which the rule of law and a judicial system dominate the way in which the system works. To translate it into the jargon that we economists use, limited access societies have low costs of transacting in all kinds of markets, political, economic, social markets. And that means that you get the advantages of trade and exchange and economic growth in all kinds of different margins. And therefore, when we try as we do to measure the costs of exchange in different kinds of markets, we observe that in open access societies, it's very low. Because in fact, again, you have competition to do things more productively and creatively, and if somebody can do it more productively and creatively, as long as you have free entry into economic, political, and social activity, then that process is going to continue to grow. Now, at this point, I hope you're saying to yourself, well, why wouldn't all societies be open access societies? The obvious gains are so vast of open access society over limited access societies that clearly the advantages of one over the other are substantial. Now, don't misunderstand me. Limited access societies grow. After all, you can have economic development but it'll be limited development. It will never be anything like what you can get with an open access society.
so that when we observe limited access societies moving from fragile to stable to mature, they are progressing along a line in which they're gradually building more complex institutions, extending the rule of law in certain dimensions and so on. That is making it possible for them to be more productive. But they run up against fundamental obstacles as long as the game is played within the constraints of rent-seeking dominating the way in which elites deal with each other and protect each other's rents. Why is the limited access society so difficult to change? Well, because the elites that run limited access societies, which usually make up no more than 10 to 15 to 20% of the total population, the rest of the population are, well, they may have some rights, but they will certainly have less secure rights than the elite groups. Obviously, the elite groups stand to gain by maintaining the structure that provides the rents for them, which make them rich, and which provides a framework, therefore, that provides security for them, prevents violence and the disorder and so on, and therefore provides a basis that has provided a degree of social order for 10,000 years now. How do you move from a limited access society to an open access society? Obviously, you don't do so very easily for the very reason that the groups that run the social order of a limited access society is made up of elite groups that are interdependent and control and are related to each other. In order to destroy that and create an open access society, you've got to wipe out the monopoly rents that are the basis of the stable structure of that society. Now, once you understand that, you begin to understand why it's very difficult to move from one to the other, and indeed why World Bank and IMF and groups like that have attempted to improve the lot of poorest nations fail. They fail because the policies that work in an open access society, competition, secure property rights, and things like this, when you would apply them to a limited access society, are going to wipe out the rents in that society, and those rents are the framework, the basis for what prevents disorder and violence. So that... Tá, deixa eu parar aqui. Eu recomendo que ouçam o link está lá no programa, que é bem interessante. Fala de ergodicidade, fala de cultura e outras coisas assim, então é bem interessante. Mas viu essa última coisa que ele falou? Por que é tão difícil mudar de um limited access para um open access society? É porque você tem que eliminar aqueles rents que mantêm o sistema, mas esses rents são exatamente o que impedem a violência. Então, como é que você faz isso sem substituindo alguma outra coisa que vai impedir a violência? Então, é muito difícil. Bom, eu acho que... Vou parar por aqui. Se alguém quiser fazer mais comentários, eu sei que eu deixei bastante coisas de fora, mas isso é natural num negócio complexo como esse. Alguém tem mais algum comentário? Por exemplo, a Maria Salete fez um comentário interessante sobre... o North até menciona que muitos Open Access Societies podem reverter. Se você é um Open Access Society, você pode reverter. Ele menciona isso. Então, inclusive, os Estados Unidos deu indícios disso recentemente, e ela cita o livro do How Democracies Die, do Levitsky e Ziblatt, que argumenta mais ou menos que isso está acontecendo, e não está acontecendo assim via uma revolução, do jeito que você pensaria, mas sim de dentro para fora, através de um processo de polarização, brigas internas e
Então, essa é uma ligação interessante. Alguém tem algum comentário sobre o tema em geral? Não sei, um comentário só que eu tenho, ouvindo o North falando e também lendo os papers do Acemoglu, eu entendo essa briga de hate-seeking, mas acho que tem outros elementos que é no sentido da própria ideia do que é a política ideal para gerar o desenvolvimento, né? Que meio que eles partem da premissa assim, há um certo consenso do que é necessário, mas tem grupos que bloqueiam isso. Mas se você, por exemplo, pensa, no caso do brasileiro, você vê o debate econômico no Brasil em particular, você vê que essa própria ideia do consenso quanto à política econômica ideal para o desenvolvimento é muito controversa, né? Tem muita briga sobre isso, e obviamente os grupos de pressão se aproximam de uma teoria ou outra a depender dos seus interesses, então fica uma briga que envolve essa parte conceitual, teórica. Mas você está dizendo que existe discordância sobre... Eu sei que tem discordância sobre qual que é o melhor jeito de chegar lá, mas os objetivos são claros? Mais ou menos claros, né? Você quer PIB alto, você quer bem-estar econômico, baixar a desigualdade, acabar com a pobreza. Nisso tem um acordo, não tem? Só não se... Acho que não, professor. Poderia argumentar que é instituições, ou poderia argumentar que o governo gasta pouco, que intervém pouco, não protege a indústria. Tem tantas visões aí que, não sei, talvez assim, no debate, eu acho que talvez no debate dos países centrais, essas visões discordantes não sejam tão volumosas, no debate econômico. No Brasil, eu vejo se essas discordâncias são muito mais centrais, tanto que o debate se torna muito polarizado, né, o debate econômico mesmo, não só o debate político. Professor, você mencionou aí que os objetivos são similares e você listou dentre esses objetivos reduzir desigualdade e acabar com pobreza. Mas isso claramente não é uma unanimidade na política brasileira. Não é? Quem que é contra? Tem muita gente que diz que desigualdade não importa. O ministro da Educação falou hoje que universidade tem que ser para poucos. Acha natural os empregados, ele concorda com isso. Eu ainda vejo isso como discordância sobre qual que é o melhor caminho para chegar, qual que é o melhor instrumento. Concordo com a visão do cara. Como uma... Você pode até colocar a redução da pobreza como um objetivo unânime, mas aí vai ter gente que fala, você não precisa reduzir desigualdade para reduzir pobreza. Só que isso só vai ser verdade se você reduzir a pobreza num ritmo inferior ao crescimento econômico per capita, certo? Porque se o ritmo de redução da pobreza for maior do que o ritmo de crescimento econômico per capita, vira a mesma coisa, redução da desigualdade e redução da pobreza. Então, você tem aí, pronto, desigualdade, não é uma questão unânime. Eu concordo que desigualdade é questão unânime, mas o que você falou não é verdade. Né? Depende de como você mede a desigualdade. Você pode resolver a pobreza, que é alguém na ponta da distribuição, e está piorando a desigualdade pelos outros vértices. Né? Quando você está pensando em pobreza, você está olhando a cauda da distribuição. Quando você está pensando em desigualdade, tem várias medidas, você está olhando de alguma forma uma medida geral de dispersão. Né? Então, uma coisa não está exatamente ligada. Você pode desigualdade. Ficou meio quebrado aí. Eu acho que... Mesmo tem impacto, então a maioria das medidas de renda vão impactadas por isso. Você tem toda a razão. Eu acho que um pouco o que está surgindo aqui aqui diz que minha internet está instável, não sei se... Mas o que está surgindo um pouco é um negócio que o North já estava dando muita atenção antes, que é crenças, né? Crenças é parte de cultura. Então, talvez quando a gente chegar na parte de cultura, crenças, ideologia, identidade, é aí que vai entrar essas questões que vocês estão levantando aí. Não é possível. Então, tá bom. Então, se me permite um último comentário antes de encerrar. Eu não sei se nossa aula vai até às 3h30 ou às 4h, por isso que eu sempre... Deixa eu só esclarecer. A aula, na verdade, vai até às 3h50.
Mas eu não gosto de ir até 3,50. Eu acho contraproducente, é muito pesado. Ao vivo é pesado, online eu acho até pior. Então, eu tento acabar entre 1h15 e 1h30 de aula. Eu acho que é suficiente. Mas não tem nada impede, pode falar à vontade. Deixa para uma outra oportunidade. Bom, obrigado. Na verdade, assim, eu até mencionei isso no comentário de paper, né, que eu mandei a respeito desse texto que a gente leu hoje, e é claro que foi impossível ler o livro, né, pela própria falta de tempo para isso, mas eu me interessei muito pela temática e fui para o livro e consegui ler o que deu, né, consegui ler o capítulo 1º lá, mais a respeito dos frameworks, né, dos conceitos que ele trabalha. Assim, acho que o grande mérito, quem sou eu para falar, o cara é prêmio Nobel de Economia, né? Mas acho que o grande mérito é reconhecer, primeiro, que há uma situação que é determinada pelas elites. Acho que esse é um ponto que merece ser mais bem avaliado, né? A gente deve olhar esse ponto de uma forma um olhar mais favorável até, porque eu acho que esse é o ponto alto, reconhecer que há uma desigualdade e que essa desigualdade é alimentada em função dessa elite que, a partir da sua atuação, gera e distribui riqueza como forma de contenção da violência. E aí esse é o segundo ponto que me parece um ponto alto. Essa é uma coisa que, entre criminologistas, sempre se coloca, né? Qual a causa vou colocar aqui de uma violência muito real, mas aqui, quando eu li o texto, não me circunscrevi a interpretar a violência que ele faz referência como apenas a violência real. Me parece que entra ali também a violência simbólica. Mas, especificamente agora, falando sobre a violência real, entre os criminologistas é muito comum você levantar as causas do que é chamado de criminalização primária. O que é isso? Você olha o Código Penal brasileiro, você abre lá no índice, o que toma 70% da legislação penal brasileira e quais que são as penas mais gravemente, mais gravosas, né, prescritas pelo legislador? São crimes contra o patrimônio, né? Então, os criminólogos, né, os criminologistas chamam a atenção para esse dado de que a criminalização primária, ou seja, a seleção das condutas que devem ser criminalizadas pelo legislador em primeiro plano, visa proteger o patrimônio. Isso fica evidente, então, né, que quem comete crime em geral, de uma forma muito rasa isso aqui, né? Quem comete crime, quem comete furto? Né? Quem comete furto, em geral, quem não tem patrimônio. Né? Quem comete roubo, em geral, quem não tem patrimônio. Né? Eu estou falando especificamente desses dois fatos, e isso é comprovado até estatisticamente. Então, um outro mérito do texto, me parece, é justamente associar essa violência a um estado mais primitivo de desenvolvimento da sociedade. Isso acaba dando razão, em alguma medida, a esses criminólogos e aos criminologistas, que associam, né, essa ocorrência, esse cometimento de crimes, né, a uma situação desigual, eu diria, à pobreza, né, para ser mais sintético. Então, me parece que esses são os dois grandes méritos do texto. Agora, do ponto de vista da metodologia, da própria epistemologia do conhecimento histórico, ele dá um salto de 10 mil anos, né? Aí fica difícil você fazer qualquer tipo de análise causal com um recorte tão grande, né, temporal. E, além disso, essa transição de um tipo de sociedade para outra, né, mais evoluída, né, essa sociedade de acesso limitado, né, ou do estado da natureza, do estado natural, para uma sociedade mais inclusiva, né, essa sociedade de acesso aberto, de franco acesso, me parece também um pouco ingênuo, né, naive, no sentido de que a elite vai ceder parcela da sua... enfim, está aí a história demonstrando o contrário, me parece. Né? É difícil, suscita muitas coisas, o texto é instigante, né? Eu acho que tem esses dois pontos que me merecem uma atenção muito especial, mas, ao mesmo tempo, também deve ser analisado com grãos sales, né? com certo cuidado. Ok. Uma coisa que você falou, deixa eu avisar, só que
sobre uma análise estatística. Eu vou botar os slides, eu pulei muitos slides, mas eu vou botar lá no Google Drive. A última coisa dos slides é um paper que eu achei que eles mencionam no livro deles, assim, numa nota de rodapé. Nós nunca tentamos uma análise estatística das nossas teorias, que fizeram estudos de caso da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Aí tem esses dois autores do FMI que tentaram fazer. E eu botei lá, eu dei uma olhada ontem para ver se... É um working paper do FMI, já de alguns anos atrás, para ver se foi publicado, mas nunca foi publicado. Mas, em todo caso, é interessante. Tem proxies para estado de perpetuidade, rule of law ante elites, controle dos militares, tem controles e vem como é que essas coisas afetam PIB, desigualdade e mais uma variável que eu não me lembro o que é. Eu não achei muito convincente, mas é interessante ver como é que seria um teste disso. Então, tá bom. Alguém tem mais algum comentário? Então, a aula que vem, lembrem, é Asimov e Robinson. Eu vou olhar, eu vou seguir o que está lá na planilha, tá? Já tinha 3. Fernando disse que talvez vai fazer mais um, talvez mais uma pessoa. Então, vamos ter de 4 a 5 papers sendo apresentados nos Eggtimers, quinta-feira. Até então. Professor? Diga. Não, só para avisar que o Alexandre pediu para avisar, não sei se o senhor viu que eu vi. Tá, obrigada. Tá. Tchau.